No vídeo de hoje, o caso Cuca, novo técnico do Atlético Paranaense. Quando o Cuca ficou 6 dias no Corinthians e se gerou toda uma comoção e ele acabou demitido, eu fiz alguns vídeos externando a minha opinião e disse, olha, esse assunto por hora está encerrado, salvo novos acontecimentos, uma volta do Cuca ao mercado, e ela se deu. Então reabriremos este livro hoje. Além de opinar, além de ter opinião, de ter o meu pensamento dividido aqui com você e até construído junto com você, tem aqui análise. Esse vídeo ele vai trazer fatos, uma descritiva do que está acontecendo, né? Porque é importante. Não se forma opinião sem informação. E às vezes você não gosta da informação. Às vezes a análise vai contra o seu desejo. Mas se a análise obedecer obrigatoriamente às vontades de quem a consome, ela deixa de ser análise. É tipo perícia. Se a perícia ela obedecer apenas à vontade de quem contratou, não é perícia, é vagabundagem. E eu não faço vagabundagem. Eu faço análise. Às vezes as análises são duras, às vezes elas não são agradáveis, mas são análises. Com opiniões que vêm posteriores às análises. Então vamos lá, vamos para esse assunto no vídeo hoje. Peço o seu like, peço para que você se inscreva, ative o sininho, rumo a 170 mil inscritos por aqui. Hoje Champions, hoje Real Sociedade e PSG, vai no empate aí. Acho que vai rolar e o PSG passa. No Aposta Ganha, cotações da Champions, tá tudo lá, link no primeiro comentário do vídeo, clica, cadastra agora. Você que tem mais de 18 anos, vai jogar com responsabilidade. Aliás, eu vou narrar esse jogo hoje na TNT e na Max, a partir das 3h30, a gente abre a transmissão lá. E no Clube de Membros, a galera já tem o Jorge Igor Responde de março, vídeo disponível, subiu ontem, 1 hora praticamente de duração, conteúdo exclusivo para os membros. Se você não é membro, por um valor pequenininho, você tem acesso a esse conteúdo, só clicar no botãozinho e ficar mais perto do nosso trabalho aqui. Cuca contratado pelo Atlético Paranaense depois da demissão do Osório, pelo que acompanhei, o Osório caiu logo após a derrota para o Londrina na primeira partida do mata-mata do Campeonato Paranaense, escalou mal o time, tomou decisões ruins, o encaixe não rolou, as falas depois do Atletiba, pelo visto, pesaram muito, enfim, Osório é página virada. E segundo colegas de Curitiba, que apuraram, que se debruçaram sobre esse assunto, vi apurações da Nádia Mauad, da Monique Vilela, de outros colegas do Paraná, Cuca era o desejo do Petralha, ponto final. O Petralha impôs, o Petralha comunicou a decisão. É o Cuca, está contratado e vambora. Primeira análise do dia. Não é opinião, é análise. Mário Celso Petralha é um dirigente com convicções próprias e que não se deixa levar por movimentos de internet ou por pressão de arquibancada para tomar as suas decisões. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Ninguém acerta o tempo todo, ninguém erra o tempo todo, como eu gosto de dizer aqui no canal. Este é Mário Celso Petralha. Gostando ou não, é o seu perfil de trabalho. Então, para o Petralha, pouco importou a repercussão eventualmente negativa da contratação do Cuca. Isso não passou, ou se passou pela cabeça do Petralha, passou de forma muito breve. E ele contratou o Cuca. Este é o estilo de trabalho de Mário Celso Petralha. Vamos lá. Segunda análise, essa mais delicada. Tem uma terceira análise que eu espero não esquecer, que é sobre a repercussão e a diferença de repercussão entre a passagem do Corinthians e a chegada agora ao Atlético. Gostem ou não desta análise, é uma análise e eu farei também. Não vou me furtar, porque de repente ouvidos mais sensíveis não vão gostar. Não, eu não estou aqui para isso. Segunda análise, depois dessa terceira eu faço. Essa é a mais delicada de todas, essa segunda análise. Para a justiça suíça, Cuca hoje é um homem presumidamente inocente. Cuca foi condenado pelo episódio de 1989, ele e outros jogadores do Grêmio à época. Houve uma condenação. Em janeiro de 2024, a defesa do Cuca solicitou, fez um pedido formal de reabertura do caso, porque, segundo a defesa do Cuca,
houve uma série de irregularidades do processo, inclusive o fato deles serem julgados não estando presentes, e outras irregularidades apontadas pela defesa. Aí, a justiça aceitou, a justiça falou, ok, aceito as alegações, vamos fazer um novo julgamento. O Ministério Público se manifestou dizendo o seguinte, escuta, Justiça da Suíça, como que nós vamos fazer um novo julgamento? Como é que nós vamos coletar provas, depoimentos? E outra, o crime está prescrito. Existem crimes com prazos, existem crimes que não prescrevem e outros que têm um prazo prescricional. Depois de certo tempo, você não pode mais condenar uma pessoa por aquele ato, expirado esse prazo de prescrição. E aí o Ministério Público da Suíça disse o seguinte, não dá para realizar um novo julgamento, porque o crime está prescrito. E aí a Justiça da Suíça olhou aquele parecer do Ministério Público e falou, rapaz, e aí o que a gente faz? Aí o MP falou, vocês vão ter que anular o processo e encerrar o processo. A Justiça da Suíça olhou e falou, putz, o MP tem razão. E o processo foi encerrado. E o Cuca voltou a uma condição, a um status com a anulação da pena, com o fim do processo, de inocente, de presumidamente inocente. Então, do ponto de vista legal, Cuca é um cidadão livre e presumidamente inocente. Eu tenho muita responsabilidade com os termos e principalmente com os ritos, com o devido processo legal. Eu acredito plenamente que uma sociedade com limites, com regras, ela se constrói, e com uma convivência saudável, ela se constrói com o devido processo legal, com as pessoas tendo todo o direito de manifestação, de defesa, com todo um tempo para coleta de provas, depoimentos, um julgamento justo. Eu acho que esses ritos, quando observados, quando obedecidos, eles são fundamentais para que não se instale a selvageria e a barbárie. Eu acredito numa sociedade que ande para frente com regras, com deveres, mas também com direitos. Não adianta também a gente ter uma série de obrigações, uma série de deveres, sem os nossos direitos preservados. E o direito de defesa e o direito da presunção de inocência até que se prove uma eventual culpa, ele tem que ser preservado. Então, numa via de mão contrária, eu aqui aguardei todo o processo do Daniel Alves, todo esse caminho ser trilhado, ser percorrido para gravar um vídeo e dizer, agora estamos diante de alguém condenado por violência sexual. Existe uma vítima, existe um culpado, condenado e preso. Aí eu posso falar com todas as letras, com segurança e com respeito à presunção de inocência das pessoas. Por mais que a história do Daniel Alves, particularmente, nunca tivesse me convencido, muito pelo contrário. Uma versão alterada 5 vezes. Desculpa, né? Eu não nasci ontem. 5 vezes. E a vítima, o tempo todo, reta no seu relato. Impecável no seu relato. Sem desvios, sem alterações. Muito convicta do que estava dizendo. E o cara mudando toda hora. Mas, uma coisa é o que eu acho, outra coisa são os fatos, outra coisa é o percurso para se condenar alguém. E antes de um veredicto de uma juíza, eu não condeno. Eu posso ter a minha opinião. E eu tenho sobre o Cuca e eu vou dizer aqui no final do vídeo. Mas opinião é uma coisa, análise é outra. Então analisemos os fatos. O desenho, estou trazendo para você aqui uma construção fática do episódio. Não se forma opinião sem informação. A opinião, ela pode levar em consideração os aspectos morais, pessoais, talvez até religiosos. Pode-se questionar os ritos da justiça, claro. A justiça, ela está aí para ser uma balizadora, sabe, assim, uma mediadora da vida em sociedade, dos conflitos entre os seres humanos, dos problemas,
dos perigos que um ser humano ofereça a outro, mas ela também pode ser questionada, porque ela é feita por seres humanos e os seres humanos são falhos, são imperfeitos. Então muita gente pode questionar a prescrição, uma eventual lentidão da justiça suíça, uma série de coisas. Você pode questionar. Mas o fato é, hoje o Cuca é um cara livre. Ponto final. Para a justiça ele é livre, ponto final. Eu vou dar a minha opinião. Nesse momento eu estou fazendo apenas análise. Tenham calma, não espumem, porque hoje, infelizmente, uma boa parte da sociedade não está disposta a ouvir, a debater, ela quer espumar, ela quer brigar, ela quer aniquilar quem está do outro lado. Não tem debate, não tem escuta, não tem leitura, tem raiva, tem ira. E eu não trato os assuntos dessa forma. Aqui a gente precisa ser responsável. Eu tenho um microfone na mão. Eu sou um cara que sempre tento ser responsável. Então, o processo foi anulado. Cuca é alguém presumidamente inocente. Porém, aí eu vou entrar no campo da opinião. Porém, Cuca não foi inocentado. O processo foi anulado. Qual processo? Processo que o havia condenado em 1990, 91, né? Na virada ali. O caso foi em 89, o julgamento foi um pouco depois. Aquele processo o condenou. Vamos discutir se ele tinha que estar presente no julgamento, essa coisa do julgamento da revelia, se isso é justo, se isso é injusto. Isso era previsto na legislação suíça, tanto que ele foi julgado dessa forma. E foi condenado. Mas anos depois, décadas depois, esse julgamento foi extinto. Essa pena foi anulada, mas não mérito da condenação. E aí me desculpem, mas eu sou obrigado, para ilustrar e para facilitar o entendimento das pessoas, a trazer como explicação o caso do presidente da República deste país, que como crimes ou supostos crimes ou acusações, não se compara à acusação sobre o Cuca. Não se compara. Corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro são crimes de outra natureza. Nada tem a ver com o Cuca. Nada. Nada. Que fique bem claro. Nada. Mas só para você entender, o presidente da República deste país teve os seus processos, as suas acusações na história lá do sítio de Atibaia, teve todas essas condenações anuladas, porque o Ministério Público reconheceu que com os prazos prescricionais reduzidos pela metade, porque o Cuca já passou dos 70, e isso está previsto na legislação brasileira, o prazo prescricional cai pela avançada idade do acusado. Se um novo julgamento fosse feito, porque houve a anulação daquele julgamento que o condenou, por suspeição do juiz, toda essa história que vocês sabem. Então, o processo tem que voltar do zero. Aí você tem que marcar um novo julgamento, mas ele tem mais de 70, o prazo prescricional cai pela metade. Quando marcar esse novo julgamento, os crimes, os supostos crimes, já estariam prescritos. Então, qual foi a recomendação? O Ministério Público Federal solicitou o arquivamento do processo. E o presidente da República deste país é um homem presumidamente inocente. Repito, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, nada tem a ver com a violência supostamente praticada pelo Cuca e pelos demais ocupantes daquele quarto naquela noite. Nada tem a ver. Só estou trazendo aqui como funcionam os ritos da justiça diante de casos prescritos, de julgamentos anulados. Não se inocentou aquele acusado pelo mérito da questão. Foi apenas uma filigrama, não é o termo, mas foi uma questão técnica. As leis têm tecnicalidades. E uma questão técnica hoje mantém o presidente da República do Brasil como um homem livre. Assim como mantém o Cuca um homem livre. E aí nós vamos para o nosso julgamento moral. E o Cuca não tem como controlar isso, como o presidente da República não tem.
Eu acho particularmente lamentável um presidente da República ter no seu histórico uma condenação como ele teve. Acho lamentável para a história desse país. E acho muito lamentável alguém como o Cuca ter na sua história uma condenação como aquela, que acabou de ser anulada, mas ela houve nos anos 90. Inclusive, colegas jornalistas brasileiros tiveram acesso, não puderam publicar, mas foram levados por uma funcionária da Justiça Suíça aos arquivos da Justiça Suíça. Isso aconteceu no ano passado, vocês lembram dessa apuração? Tiveram acesso ao processo da época e o processo, segundo essa apuração de jornalistas brasileiros, continha a informação de existência de sêmen do Cuca na vítima. Isso estava no processo original que culminou na condenação do Cuca. E isso foi apurado pela imprensa brasileira, citando fontes da Justiça Suíça. Isso não foi negado pela Justiça Suíça. Porque se algum jornalista brasileiro, de forma irresponsável, inventasse um negócio desse, a Justiça da Suíça ia falar: como é que é? Vocês estão malucos? Isso não aconteceu. Isso não houve negativa da Justiça Suíça. Só que a funcionária disse: ó, eu não posso deixar você fotografar isso aqui e publicar, porque isso é um documento confidencial. Mas tá aqui, ó. Tá aqui. Tinha sêmen. Segundo as provas obtidas na época. Mas a defesa do Cuca contestou todo o rito daquele julgamento e conseguiu a anulação disso. Então o Cuca é, para a justiça, um homem livre. Para a sociedade, aí não tem como controlar. O Cuca não tem como controlar isso. Eu acho muito ruim, péssimo alguém na sociedade conviver com essa pecha sem ter feito qualquer movimento mais incisivo, demonstrando um arrependimento e uma tentativa de reparar isso. Quando eu falo no vídeo sobre Neymar e Daniel Alves, da ajuda financeira, que eu acharia um movimento interessante para a sociedade, um gesto, você se engajar na causa da luta pelos direitos das mulheres, contra a violência sexual, ajudando, se você é privilegiado financeiramente, ajudando ONGs, ajudando instituições que prestem apoio psicológico e material para as mulheres, porque muitas mulheres, infelizmente, se submetem a essa situação de violência diária, doméstica. Eu não estou falando só de casos de balada, de hotel. Tem mulheres que são violentadas de várias formas, sexuais, psicológicas, físicas, dentro de casa pelos maridos e dependem deles economicamente, não podem sair daquele inferno. Então, se você puder, como alguém de muito sucesso na vida, milionário, bilionário, ajudar materialmente essas mulheres, não é uma questão apenas de, ele quer lavar a imagem para parecer mais bonitinho. Não, é um engajamento genuíno. O que eu sempre cobrei aqui do Cuca foi o seguinte: estou arrependido, para mim, o discurso ideal. Se ele não quiser assumir o que fez, porque ele nega, ou o que eventualmente tenha feito, sendo responsável, ele nega, ele não assume, ele não admite, apesar do processo original falar em sêmen dele encontrado. Mas ele não confirma isso. Independentemente se ele assumir ou não assumir nos microfones, ele deveria ter um discurso, na minha opinião, de dizer o seguinte: hoje sou pai de mulheres, sou marido, lamento profundamente estar naquele quarto, estar naquela cena, lamento profundamente o sofrimento que aquela pessoa teve, enfim. E gostaria de mostrar para a sociedade que os erros que eu cometi nos anos 80 eu jamais repeti. E eu quero tentar reparar de alguma forma, usando a minha imagem e os meus recursos para ajudar as mulheres que passam por isso. Não é uma questão apenas, repito, de lavar imagem. É uma questão de ajudar de fato. Conscientizar. Primeiro de tudo, usar a sua figura pública
como um agente de conscientização. Não tem mimimi, as mulheres passam por isso sim. As mulheres se sentem vulneráveis sim. As mulheres, se ingerirem um pouco a mais de substâncias, de alguma coisa numa balada, elas passam a correr esse risco sim. Isso é um fato. E você, que infelizmente teve o seu nome enfiado numa história tão triste como essa, primeira preocupação que você deveria ter, caramba, eu preciso mostrar para a sociedade como um todo que eu não sou esse cara. Eu posso até ter sido um dia, mas eu não sou esse cara, eu não sou mais esse cara e eu quero ajudar. Eu estou profundamente arrependido de ter o meu nome enfiado nisso. Eu preciso ajudar essas mulheres que passam por isso. Ajuda psicológica, ajuda material, ajuda, acolhimento, espaço físico, ajuda em Brasília. Pressão dos legisladores, na grande maioria preguiçosos desse país, que ganham muito e trabalham pouco, trabalham terça, quarta, quinta, quando trabalham. Recesso uns 3, 4 por ano. E uma legislação que é branda demais. E outro dia tinha aí o outro presidente da República que estava aí, castração química, passou a campanha inteira prometendo endurecimento de pena e não fez nada. Passou a campanha inteira falando de endurecimento ao crime, ao estupro. Não fez nada. Muita garganta e pouca ação, como são os políticos brasileiros. Da direita à esquerda, salvo exceções gloriosas, porém raríssimas. Raríssimas. Então é se engajar. E o Cuca jamais fez isso. O Cuca adotou uma postura reativa. O Cuca não fez qualquer movimento, salvo alguma declaração que tenha escapado da minha audiência. Me perdoe. Qualquer movimento, qualquer discurso voltado às mulheres, de carinho, de preocupação, de conscientização contra esse tipo de abuso e de ajuda. Cuca é resolvido financeiramente, Cuca é bem sucedido, Cuca é um técnico multicampeão, Cuca é uma pessoa rica. E aí, por méritos dele, pelo trabalho dele. Mas jamais vi movimentos públicos. Pode ser que no privado ele faça, não sei, mas jamais vi movimentos públicos do Cuca nessa direção. Então é óbvio que isso só piora as coisas. Porque quando eu digo aqui que é interessante, eu acho que é oportuno, é humano prestar algum tipo de apoio a alguma organização que acolha essas mulheres, isso não é garantia de que a opinião pública ainda assim aceitará a convivência pacificamente com o Cuca nos seus espaços. Isso não é, mas eu acho que isso, talvez ao próprio Cuca, traga um pouco mais de paz para lidar com essa situação. Eu acho que se você não conseguir agradar a todos, se você não conseguir tocar o coração de todos, se você conseguir pelo menos ajudar uma mulher vítima de violência sexual, que tem sequelas para o resto da vida, que vai ter que passar por terapia, que vai ter que passar por um processo de recuperação, que vai ter que lidar com traumas, que vai precisar da família, que vai precisar de recursos financeiros, porque talvez ela tenha dificuldade até para se reinserir no mercado de trabalho, de tão profundo que é o trauma. E as consequências de um trauma como esse, que podem prejudicar a vida de uma pessoa em várias áreas, inclusive no trabalho. Se você conseguir pelo menos ajudar uma, você já vai estar humanamente contribuindo para esse mundo ficar um pouco melhor. Se você como homem, nesse ambiente do futebol, que é machista pra caralho, se você como homem colocar o seu rosto e adotar um discurso de conscientização, impor freios em quem acha que estádio de futebol não tem limite, em quem acha que torcedora em estádio de futebol tá ali para ser comida, porque tem gente que acha, tem gente que tem a convicção disso, é jornalista mulher, tá ali para dar para alguém. Vamos falar o português rasgado. É torcedora na arquibancada, botou um short jeans, um topzinho, a cabeça, botou uma maquiagem para ir no estádio, é puta. Então cabe a nós dar o papo reto pros caras. Porque o público do futebol é majoritariamente masculino, mas as mulheres estão aí também. E muitas vezes elas são massacradas nesse tipo de ambiente.
Então, quem está no meio do futebol tem a obrigação de conscientizar esse público. E o Cuca, lamento, nunca se preocupou em conscientizar esse público. Lamento profundamente. Eu sei que a advogada do Cuca está atenta a tudo que a imprensa está falando, mandou nota lá para presidente do PT ontem. Eu sei, eu tô atento, sei de tudo. Mas nada que está sendo dito aqui é inventado. E não tem como controlar a opinião, o sentimento das pessoas. Isso é impossível. Para mim, o posicionamento do Cuca ao longo da história sobre esse caso, e sobre o machismo do futebol, e sobre a violência que as mulheres sentem, para mim são posicionamentos insuficientes, muito distantes de alguém que deveria se engajar nessa causa, se admitindo culpado ou não. Aí já pouco importa, sinceramente, nesse momento já pouco importa, porque o julgamento das pessoas já está feito. Isso não vai mudar. Mas se você pelo menos mostra um arrependimento só pelo fato, vamos imaginar que o Cuca, não aconteceu, não foi bem assim e tal, mas só o fato do nome dele estar envolvido nisso já deveria movê-lo a uma força maior, humana, de falar, peraí, eu preciso contribuir de alguma forma para parar isso. No ambiente do futebol e fora dele. Nas boates, nos restaurantes, no supermercado, no shopping, no cinema, em qualquer lugar. Eu sou o Cuca. Eu sou um cara que, grande parte do Brasil conhece. Eu quero ajudar. Mas eu nunca vi. Eu nunca vi movimentos do Cuca nessa direção. Nunca vi. Então, a partir desse momento, o Cuca vai ser analisado pelo trabalho. Esse canal aqui, quando falar do Atlético Paranaense, falará do trabalho do Cuca. Mas a minha posição está dada. Eu acho muito ruim ainda. A imagem do Cuca continua muito ruim em função da acusação, da condenação lá atrás e da forma como o Cuca conduziu tudo isso. Para mim, e isso é uma repetição do que eu disse nos vídeos do ano passado. Para mim, isso pesa demais no que está acontecendo. Repito, se admitisse ou se fizesse movimentos para tentar reparar o erro de alguma forma, um gesto para a sociedade de arrependimento, ainda assim ele não convenceria todo mundo, mas tornaria esse ambiente um pouco melhor. Daria algum tipo de ajuda a mulheres que precisam disso. Eu nunca vi movimentos públicos do Cuca a esse respeito, nessa direção. Tem um terceiro ponto aqui que eu queria falar no vídeo. A repercussão da chegada do Cuca ao Corinthians foi infinitamente maior. E eu vi corintianos, agora pode? Agora o Cuca pode ser contratado? Agora a imprensa não vai falar nada? Vamos separar em duas coisas isso aqui para estabelecer a verdade. Primeiro, realmente, Corinthians é diferente. Pro bem e pro mal. Corinthians é Corinthians. Corinthians é uma das maiores torcidas desse planeta. Corinthians é Corinthians, pro bem e pro mal. A repercussão de qualquer coisa no Corinthians será muito, muito, muito maior do que no Atlético Paranaense. Para sempre. Isso não vai mudar. E aí, ouvidos atleticanos, por favor, não entendam isso como desrespeito. É análise, é fato. Olha a população de São Paulo, olha o tamanho da torcida do Corinthians, olha onde estão os grupos de comunicação desse país. Eu nem precisava gastar tempo para ficar me justificando e explicando esse ponto. Ele é óbvio. Corinthians é Corinthians. Para o bem e para o mal. O que eu acho ruim é a opinião variar. Opinião não pode ser seletiva. Se você condenou, se você achou inoportuna a contratação do Cuca no Corinthians, você tem que achar pelo Atlético também. Aí, nesse ponto, o corintiano que bate nessa tecla, ele tem razão. Por que é bom para um e é ruim para outro? Por que um pode e o outro não pode? Nesse ponto, ok. Agora, segundo detalhe, o segundo inciso desse parágrafo aqui. No momento em que o Cuca foi contratado pelo Corinthians, o julgamento não havia sido anulado. Ele ainda constava como um condenado pela justiça suíça. Agora, em 2024... depois da pedida da defesa do Cuca pedir a anulação do processo, esse processo foi anulado e ele volta ao status de não inocente, presumidamente inocente na letra fria da lei, não no julgamento da sociedade.
Essa diferença é importante porque dá agora a quem defenda a contratação do Cuca um argumento técnico, jurídico, que não vai anular o sentimento dos corações das pessoas. Mas um argumento técnico, o Cuca e seus eventuais defensores têm. Ele não deve nada à justiça nesse momento. Mas acho que a sociedade brasileira, o Cuca deve ainda posicionamentos mais firmes de arrependimento e de tentativa de reparação e de ajuda às milhares e milhões de mulheres que passam por isso no Brasil. Acho sim que ele deve. Ah, Jorge, o Cuca não deve nada a ninguém, ele deve só à família dele. O Cuca é uma figura pública. O Cuca é exemplo. Não tem jeito. Não tem como fugir disso. Quando você coloca a sua carinha, o seu trabalho tem exposição, tem ônus e bônus. É muito bom. Você ganhar na casa dos 3 dígitos, ficar milionário, é maravilhoso. Ser muito bem remunerado, porque a gente ganha de acordo também com o nível de estresse, exposição e risco que a gente corre. Ah, o cara trabalha na televisão e ganha bem pra caramba. Tem que ganhar mesmo. Tem que ganhar, porque a partir daquele momento, ele tem que ter muito cuidado com cada passo que ele der na vida. Qualquer coisinha que ele fizer vai repercutir. Ele é um exemplo para as pessoas. Se ele derrapar, ele vai... Claro, pô. É óbvio. É o lado gostoso, né? Ganhar bem. Mas tem o ônus. Você passa a ser vigiado. Você passa a ser patrulhado. Você precisa dar exemplo. Você precisa adotar discursos responsáveis. Você não pode chegar aqui no microfone xingando todo mundo. Não posso. Você não pode xingar o público que te xinga. Aí os caras vêm, xingam, o seu filho disso, o filho daquilo. Eu não posso rebater nesse nível, nesses termos. Eu não posso, porque eu estou em outra posição. Ônus e bônus da vida pública. Se você é alguém público e, infelizmente, a tua imagem, você admitindo culpa ou não, infelizmente a tua imagem está envolvida numa lama, porque isso é uma lama. Eu não sei se existe coisa pior para se acusar um ser humano do que violência sexual contra alguém. Não sei se existe mancha maior do que isso. Honestamente, se existir é pouco, assim, são 2 ou 3 itens a mais. Mas tá na primeira prateleira. Então, a partir do momento que o teu nome está envolvido, você precisa dar uma resposta para a sociedade. E o Cuca nunca deu, a meu ver, sob meu julgamento, nunca deu uma resposta adequada para a sociedade brasileira, para as vítimas desse tipo de crime e para as mulheres que nunca passaram por isso, mas que apoiam irrestritamente as outras que já foram violentadas. Essa é a minha posição sobre o caso Cuca. E a sua? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.